que me daria um exemplo de um sedimento autóctone? É aquele que, na deposição, ele já ficou fixo e não teve movimento. Vamos ver os exemplos, a gente chega lá. Então, como é que forma um espeleotema de caverna? Você tem a água em solução, o carbonato de cálcio dissolvido, ele precipita no fundo da caverna, no piso, e a hora que precipita, né, a hora que deposita aquela água, já precipita e forma essas colunas que são as estalagmites. Então, a hora que precipitou, isso aí teve transporte ou não? Precipitou e parou. Então, isso aí é um material que é autóctone. Ele está ali fixo e não teve transporte nenhum. Outro exemplo de autóctone, deixa eu ver o próximo. Aqui só um detalhezinho. Isso aqui é uma estalagmite cortada no meio, foi depositando, formando a caverna, formando essas lâminas, uma depositada sobre a outra, aí ao longo de 10, 20, 30 milhares de anos. Tudo isso aqui é um sedimento autóctone, porque ele formou, depositou, não teve mais nenhum transporte. Agora, um outro exemplo contrário. Você tem um ambiente marinho, forma uma concha. O animal morre, aquela concha fica ali em movimento até se depositar. Aquela concha é um material alóctone ou autóctone? Ele é alóctone, porque teve transporte. Então, ó, outro exemplo. Você tem uma bacia em um ambiente evaporítico, muita evaporação, o sal dissolvido precipita e fica ali fixo. É alóctone ou autóctone? Autóctone, né? Então, todos os sedimentos evaporíticos, eles são autóctones. Teve movimento, é alóctone. Então, aqui, ó, um coral. O coral vai formando o esqueleto coral, vai crescendo e fica ali fixo. Aí depositarei em volta dele, vai virar um fóssil. Aquele edifício de coral, aquele exoesqueleto, é um material autóctone, porque não teve transporte. Aqui é até interessante uma estrutura que são os atóis, né? Você tem a formação de um cone vulcânico e em volta do cone vulcânico tem todo um crescimento dos recifes de coral e depois o cone vulcânico, geralmente constituído de cinza, material não muito resistente, ele é erodido e vai sobrando essa coroa que é o que a gente chama de um atol. Esse material fixo, né, formou ali fixo e não teve movimento, é um material autóctone ou alóctone? Autóctone, porque ele está fixo. Isso aqui mostra essa estrutura bem circular, é um atol, é o coral que desenvolveu, cresceu ali e ficou fixo. Então é um material autóctone. O estromatólito, né, que é aquela estrutura associada a esteiras microbianas. Isso aqui são estromatólitos lá da formação Bocaina, do grupo Corumbá, em Mato Grosso do Sul. É uma estrutura toda laminada, vocês percebem aqui, forma até estruturas de grande porte. Esse é o material, quer dizer, você tinha a água, as esteiras microbianas ali precipitando carbonato de cálcio e não teve mais movimento. Esse material é alóctone ou autóctone? Autóctone, né? O caso do material evaporítico, né? Tem a silvita, que é um outro sal, que é um cloreto de potássio, a gipsita, a alita. Tá a água ali com a solução, evaporou, precipitou o material. Aquilo é autóctone ou alóctone? Autóctone. Bom, aí os carbonatos clássicos, aqueles que teve uma origem orgânica, uma atividade biológica e depois foi retrabalhado, né? Vamos ver esse caso. Isso aí nós já mostramos o exemplo, o amonite. Esse aí, o organismo morreu, você tinha a concha, essa concha ficou ali dançando pelo ambiente até depositar. Esse material é alóctone ou autóctone? Alóctone. Tem movimento, é alóctone. Esse é o material que eu já tinha adiantado para vocês, que forma em grande profusão lá nos mares das Bahamas. No mar das Bahamas, ele está bem distante das áreas continentais, então tem praticamente nulo aporte terrígeno, quer dizer, os rios depositam todo o material que sai nos rios, nas foz, ficam próximo dos continentes. Então, naquela região mais distante das costas, não tem nenhum aporte terrígeno. E aí você tem grãozinho, isso aqui tem por volta de 2, 3 milímetros de diâmetro, um grãozinho, um fragmento de concha, um pedacinho de qualquer material, ele fica se movimentando naquela água para lá e para cá. E em volta dele vai sendo depositadas lâminas concêntricas de carbonato de cálcio, de tal forma que no final ele fica com essa forma parece um ovo. Por isso que a gente fala que são ooides ou oólitos, todos de carbonato de cálcio. Então nas Bahamas as areias são todas
desse tipo de material. Não é grão de quartzo como as areias em outras áreas. O outro tipo de sedimento são os sedimentos orgânicos. Isso aqui é uma região de mangue. O mangue é aquela água parada, grande atividade biológica, grande produção de matéria orgânica. E como a água é relativamente parada, com baixo teor de oxigênio, isso proporciona a preservação de grande quantidade de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai sendo depositada e vira uma argila orgânica, que é a turfa lá, viu? Então, esses sedimentos orgânicos eles vão se acumulando. O primeiro estágio de acúmulo de matéria orgânica é a turfa. Isso depois, com a compactação e a evolução desses sedimentos, vai aumentando cada vez mais o teor de matéria orgânica. E vamos vendo aqui a porcentagem. As turfas têm 55% de carbono. O carvão tem várias categorias de carvão. A primeira fase são os lignitos, né, que tem 70% a 75% de carbono. A hulha, 85%. E o antracito, que é o carvão de maior teor calorífico, chega até 95% de carbono, né, que é o carvão mineral. Né. Isso aí são todos exemplos de sedimentos orgânicos. A turfa, né, no caso aqui, geralmente forma em a região de mangue, várzea de rio, elas também têm um certo poder calorífico e elas são lavradas como material energético. Então, olha pessoal, a concentração de matéria orgânica forma o depósito de carvão. Então, os depósitos de carvão que são lavrados como fonte de energia é produto de acumulação de matéria orgânica. Aqui no Brasil, a gente tem os depósitos de carvão na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E principalmente em Criciúma, é uma grande área de exploração de carvão. E aqui vocês podem ver, a questão é que geralmente são áreas extensas, porque eles formam depósitos sedimentares, tabulares, horizontais, em grandes áreas e às vezes não muito espesso. E por isso até que a lavra desses materiais acabam sendo um pouco de impacto ambiental relativamente grande comparado a outras minerações, porque implica em grande movimentação de solo, retirada de vegetação. E o grande problema, na verdade, das lavras de carvão, porque são sedimentos que se depositaram em condições redutoras, de baixo nível de oxigênio. As condições redutoras proporcionam também a formação de um outro mineral que vocês já conheceram, que é o sulfeto de ferro, que é a pirita. O sulfeto de ferro, quando é exposto novamente na superfície, ele oxida. E o enxofre vai se combinar com o oxigênio e vai virar ácido sulfúrico. Então, geralmente, as lavras de carvão proporcionam a acidez das águas, que é o maior problema de contaminação e poluição, que é o sulfeto. Né? Mas são áreas assim que implicam equipamentos de grande porte, porque você acaba tendo uma movimentação de material muito grande. Né? Outro tipo de material são esses materiais com classes maiores, grossos, a gente chama de conglomerado. No caso, esse conglomerado é um conglomerado específico que a gente dá esse nome estranho, que é o diamictito. O diamictito é um conglomerado em que é quase aquele clasto suportado, ou seja, ele tem clastos grandes e uma grande quantidade de material argiloso entre esses clastos. Então ele não é um conglomerado típico, é um diamictito. Né? E alguns desses diamictitos, eles têm origem por ação da geleira. As geleiras, quando elas erodem, é como se fosse um trator gigante. Ela vai arrastando tudo que tem pela frente. Ó, essa geleira aqui, ó, estão vendo? Está cheio de material aqui no meio. A hora que esse gelo derreter, todo esse material vai se depositar junto. Então fica um material muito heterogêneo, lama, clasto, areia, tudo misturado. Isso que a gente chama de diamictito. No caso aqui, a gente sabe que esse diamictito teve uma origem por gelo, glacial. Então a gente usa um termo genético para ele, que é o tilito. Né? Qual outro termo que nós usamos aqui, que a gente falou que é um termo genético, que não é um termo descritivo? O varvito. Né? Então, outro termo genético que eu apresento para vocês é o tilito. Então, a hora que vocês falam que tal material é um tilito, você está embutindo aí uma interpretação de que esse material teve uma origem glacial. O termo descritivo, que ele não se compromete com a interpretação, seria um diamictito. Isso aqui, gente, vocês já viram o que é? Sabe como é que é esse material? Está meio estranho. Tem umas caixas. O que é isso daqui? É um cilindro. Já viram isso? Sabe o que é? Testemunho de sondagem. Você tem uma broca, ela vai girando, é uma broca
a ponta dela até diamantada, tem diamantes pequenos, porque é um material muito duro, ele vai rodando, a rocha vai sendo desgastada em volta e fica um cilindro de rocha no meio, que é o testemunho. Né? Então isso aqui é uma caixa, né, de testemunhos, e vocês percebem aqui, ó, todo o testemunho do diamictito. Agora, se esse diamictito tem uma origem glacial ou não, é uma outra discussão. Então a gente usa um termo descritivo para não se comprometer. Aí você pode interpretar se isso tem origem glacial ou não. Então, os sedimentos clássicos detríticos, a gente tem um outro nome. Como eles são, geralmente são os arenitos, os siltitos, os argilitos, e a mineralogia principal desse material é o mineral de quartzo. Qual é a composição do quartzo? É CO2, é uma sílica, um silicato. Então a gente dá um nome para eles também de material siliciclástico. Ou, qual outro termo que nós já usamos para esse material que tem uma área-fonte de transporte mecânico e deposição? Ou sedimento terrígeno. Então, ó, esses sedimentos são clásticos, siliciclástico ou terrígeno. É tudo sinônimo. Né? O outro tipo, né, alguns exemplos de sedimentos terrígenos. O folhelho, que é aquele material argiloso bem folhado, geralmente ele é escuro, matéria orgânica. Os arenitos, conglomerados, diamictito que eu já apresentei para vocês. Os tilitos, que aí você está interpretando que é um conglomerado de origem glacial. A arcose é um material novo, que nós vamos ver inclusive na nossa aula prática. Nada mais é um arenito que tem grãos de feldspato. Porque geralmente o arenito tem grãos de quartzo. O arenito que tem grãos de quartzo e de feldspato, a gente dá o nome de arenito feldspático ou arcósio. E o outro são os siltitos, que é um material fino também, mas ele é um pouco mais, de granulometria um pouco maior que o argilito, que é o material sedimentar mais fino. Então você tem uma gradação, você tem argilito, siltito e arenito e conglomerado. Isso, a diferença entre um e outro é em termos de granulometria, tamanho do grão. Bom, aí como é que se formam esses sedimentos terrígenos? Tem que ter uma rocha-fonte, área-fonte, uma elevação tectônica, que a gente dá o nome de epirogênese, qualquer elevação. Essa elevação é importante para expor o material, ele está sujeito à erosão. A ação dos processos físicos, químicos e biológicos, que vai ser a ação do intemperismo, e o transporte. Então você tem a área-fonte, transporte mecânico, que pode ser tanto para o rio ou por vento, e a deposição. Então aqui no caso, aqui você tem a área-fonte dos sedimentos, todo esse material está sendo erodido, transportado e depositado lá na bacia. Então são os sedimentos terrígenos, siliciclásticos, né, ou clásticos. Aí a importância das rochas sedimentares, né? Principalmente as rochas sedimentares, elas servem como recurso energético, são principais reservatórios de acúmulo de hidrocarbonetos, gás ou água, e elas por si só podem ser utilizadas como recurso mineral, ela pode ser um minério. A grande parte de tudo que foi desenvolvido para a geologia sedimentar, classificação de rochas, tem envolvido aí a indústria do petróleo, porque todos esses estudos de ambiente de sedimentação, características da textura do sedimento, tem a ver para procurar as áreas mais favoráveis à acumulação de petróleo em função do alto retorno econômico. E uma questão muito desenvolvida da geologia sedimentar é o conceito de porosidade, que é a quantidade de vazio que a rocha apresenta. Isso aqui é uma lâmina de um arenito, né? Vocês estão vendo aí pela escala, 0,2 milímetros. E aqui o que aparece em azul, essa rocha, ela é porosa. Ela é impregnada com uma cola, uma araldite, que é uma cola tingida com azul. E ao observar o que tem de azul, mostra o quanto tem de porosidade essa rocha. Então essas rochas são analisadas em lâmina para ver o grau de porosidade. E isso é um conceito importante porque as rochas, em subsuperfície, a água ela não fica num vazio como se fosse uma caverna. Ela fica armazenada na rocha como se a rocha, que analogia que vocês poderiam fazer para mostrar uma característica de um reservatório? Uma esponja. Esse é o maior exemplo que a gente pode dar. Nesse caso aqui é o mesmo arenito, só que vocês não veem nenhuma quantidade de vazio, porque os vazios foram preenchidos por um cimento. Então a rocha ficou totalmente... Como é que fala que se uma rocha ela não tem porosidade? É uma rocha... Não, na verdade ela é sedimentar, mas ela é impermeável.
Então a gente trabalha com dois conceitos aqui, de porosidade e permeabilidade, né? Que é a caracterização de um reservatório. Então uma rocha ela é bom reservatório se ela tem porosidade, que são os vazios, e comunicação entre esses vazios, que é o conceito de permeabilidade. Então aqui, ó. O aquífero Guarani, que vocês já devem ter ouvido falar, é um aquífero gigantesco que tem aqui na América do Sul. Isso ela é produto de deposição de grande quantidade de areia. Isso aqui, gente, essas camadas inclinadas, elas estão na posição original, porque isso daí nada mais é do que o registro sedimentar de um antigo ambiente de sedimentação que originou esses arenitos, que é interpretado como sendo um grande deserto, como se fosse o deserto do Saara. No deserto, você tem o transporte das areias por ação do vento. E o vento é um meio que envolve o fato de ter baixa viscosidade, os grãos batem muito um com o outro, e os grãos ficam muito bem arredondados, e quando deposita, a variação de energia do vento permite a deposição de materiais sempre com uma granulometria muito homogênea. Então você vai ter como um produto final areias com tamanhos muito próximos uns dos outros e com grãos bem arredondados. Isso implica na formação de uma rocha muito porosa. Então se for olhar uma lâmina desse material, olha a quantidade de azul aqui que representa o que são os poros e os grãos muito bem arredondados. Então o aquífero Guarani é um grande reservatório de água porque ele é produto de um processo sedimentar num ambiente desértico por ação de vento. A gente fala, são arenitos eólicos. Então, geralmente, os arenitos eólicos são excelentes reservatórios. Então, esse material aqui é representado aqui por essa figura. Depois, essa grande quantidade de areia depositada com a abertura da América do Sul, com relação à separação com a África, subiu grande quantidade de material magmático e formou pacotes muito espessos sobre eles, aqui representados pelas letrinhas V, de derrame de basalto, que protegeu esse aquífero em profundidade. Então aqui uma observação de onde afloram esses arenitos aqui na cuesta, na Serra de São Pedro. O calcário, né, em função da sua composição, que é o carbonato de cálcio, é um material bastante útil para a fabricação de cimento. E o dolomito, que já foram apresentados, como é que a gente diferencia o calcário do dolomito? Uma técnica bastante utilizada. Usa HCl, né? Pinga o HCl, o calcário calcítico, efervesce bastante e o dolomítico pouco. Isso em função da composição, ele tem íons de magnésio, né? Então ele é utilizado, como ele não serve para fazer cimento, pela presença do íon magnésio, ele é usado para moer, jogar no solo, ele corrige o pH e introduz o magnésio. Grande parte dos materiais para a construção civil vem do material sedimentar, a própria areia, né, para a construção civil, a argila para fazer cerâmica e a brita, às vezes é utilizada o cascalho para uso como brita. Os evaporitos, muitos evaporitos são sais, gipso, né, que é a gipsita, que é utilizada na construção civil. Para fazer, quem entende de agricultura aqui, ou já trabalhou, quais são os elementos primordiais utilizados para fertilizante? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, grande parte do potássio vem dos depósitos evaporíticos, né? Nós temos umas minas lá em Sergipe, que é umas minas de subterrânea, em que lavram grandes depósitos de sal. E o sal, o que tem a ver, né? A gente já ouviu falar do tal do pré-sal. Eles foram, na evolução das bacias costeiras, onde tem o petróleo, teve uma fase que formaram ambientes de golfo, de água parada, de intensa evaporação. Então esse sal que está lá no famoso pré-sal, né, nas bacias costeiras, elas são produtos, são rochas evaporíticas. E o sal ele tem um comportamento plástico. Ele, sob pressão, ele forma esses domos salinos. E ele, como ele tem uma densidade menor, a tendência é ele subir. E isso é o maior problema de perfuração no pré-sal, porque a hora que você faz o furo e tira as brocas, a tendência é o buraco não ficar daquela forma, ele acaba tentando se fechar, porque ele tem um comportamento relativamente plástico. E ele também, por ser uma rocha muito impermeável, ele é um excelente selante. Então, por isso que o pré-sal tem muito petróleo, porque esse sal aprisionou o petróleo lá embaixo, naquelas camadas, e não deixou ele subir. E é uma grande quantidade de sal que tem lá. O problema é que só agora,
eles estão sendo extraídos porque eles estão em grandes profundidades, 3, 4 quilômetros de profundidade abaixo do fundo do mar. E também por ser um material muito difícil de perfurar. Então, para se saber onde que estão essas acumulações de petróleo, o pessoal que trabalha com pesquisa nessa área trabalha com métodos indiretos, que são os métodos geofísicos. Eles vão puxando com embarcação, eles fazem umas detonações, ou são uma fonte sonora por ar comprimido, e esse aqui em laranja são os geofones, né? Então ele emite uma fonte sonora, essas ondas se propagam e como ele recebe desses geofones, isso ele processa em termos de informática, geram imagens como essa daqui, que é como se fosse uma imagem do subsolo naquela região. E essa imagem mostra exatamente as camadas, como elas estão, e nessa situação eles mapearam perfeitamente um domo salino. Esse domo salino, como é um material impermeável, isso aqui pode ser uma armadilha para o petróleo e há grande chance de abaixo dessa área vir a ter um reservatório de petróleo. Então, dessa forma, que o pessoal que trabalha com isso localiza as áreas favoráveis a fazer uma perfuração. Você tem ideia de quanto custa um poço desse de perfuração? É bastante, né? Um poço na bacia de Campos está por volta de uns 10 milhões de dólares. No pré-sal é coisa de 40 a 50 milhões. Né? E no pós-sal, né, que é acima do sal, a chance de acerto é de 10%. Você fura 10 poços, um que dá, quer dizer, você perde os outros. A vantagem é que no pré-sal é quase que 100% de chance de acerto. Furou, achou petróleo. Então, por isso que está toda essa agitação em cima desse novo reservatório. Aqui uma outra situação, mostrando aqui uma alternância de material argiloso e as camadas de areia, que são as camadas mais permeáveis, onde o petróleo migra. Ele vai migrando, na hora que ele encontra um corpo de sal, que é impermeável, ele fica aprisionado. Por isso que eles mapeiam em subsolo esses domos salinos, né? Porque aqui se furar tem grande chance de achar o óleo, né? Certamente nessa situação, aqui se o furo parar por aqui, vai achar um reservatório bom, mas que está sem petróleo. Então às vezes você tem a situação favorável, você tem uma armadilha, você tem uma situação que permite acúmulo de petróleo, mas não acumulou. Então nós temos aqui no caso, dois tipos básicos de rochas sedimentares. Umas são aquelas que teve uma área-fonte, o transporte mecânico, o clasto vem de forma mecânica e deposita na bacia. O melhor exemplo que nós temos desse tipo de rocha, que são as clásticas, é um arenito. Esses grãos de quartzo que estão na rocha vieram numa área-fonte, teve um transporte mecânico e a deposição, por isso que a gente chama elas de material clástico. Também são chamados de materiais sedimentares terrígenos e pelo fato de ser constituído principalmente por minerais de composição siliciclástica, a gente chama também de silicatos, desculpa, elas são também chamadas de siliciclásticas. Então, siliciclásticas, terrígenas ou clásticas. Outro exemplo desse tipo de processo, isso aqui que é um arenito também, mas o fato dele ter, além de grãos de quartzo, grãos de feldspato, ele forma um material que a gente chama um arenito feldspático, que também tem o nome de arcósio. Outro exemplo desse mesmo tipo de processo são os conglomerados, e a diferença do conglomerado com o arenito é o tamanho dos clastos. O conglomerado tem grãos e seixos que são bem maiores que os grãos de areia. Outro material sedimentar é aquele que da área-fonte para a bacia não veio o material de forma clástica, mecânica, mas veio em solução, na forma de solução química, e essa solução química, por processos biológicos ou químicos, leva à precipitação do material no próprio ambiente sedimentar, que é o exemplo do calcário, ou esse material que é um pouco mais claro, que é o dolomito. Outro exemplo bastante particular e bastante interessante são as formações bandadas ferríferas, que elas chamam a atenção por essa alternância. Aqui essas camadas mais cinzas são camadas de ferro, do mineral hematita, alternada com camadas de sílica. Essa alternância de ferro e sílica, que formam formações bandadas, elas recebem o nome de BIF, que é a sigla de Banded Iron de ferro, Formation. Então os BIFs são os Banded Iron Formation. Outro tipo de material são os materiais de origem orgânica, isso que forma uma argila
uma argila orgânica, que é a turfa, e a grande maior concentração de matéria orgânica forma um material de até maior poder calorífico, que é o carvão mineral, que recebe o nome de antracito. Então, concluindo, nós temos esses diferentes materiais que vocês vão identificar em tipo de processo. Se é o processo clássico, siliciclástico, ou sedimentos terrígenos, ou sedimentos orgânicos, biogênicos e químicos. E tem ainda o terceiro processo, que nós não temos nenhum material aqui de aula, que são os processos piroclásticos. E assim a gente encerra a parte dessa aula com os processos sedimentares e os seus produtos. E na próxima aula nós vamos ver o terceiro tipo de processo formador de rocha, que são os processos metamórficos, cujos produtos são as rochas metamórficas.